Nesse final de semana se reacendeu aquela velha história sobre a disparidade do salário no futebol feminino e no futebol masculino, que a gente já viu várias vezes, várias jogadoras falando sobre esse assunto, né? Agora foi a vez da Alisha Lehmann, jogadora da Juventus e que namora o volante Douglas Luiz, que também atua na equipe italiana. Ela aproveitou aí que o casal joga no mesmo time para poder criticar a falta de valorização do futebol feminino ao falar o seguinte em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport. Falo com Douglas depois dos treinos e sempre falo que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha 100 mil vezes mais que eu. Como mulher, é um assunto que me toca. Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse. A jogadora ainda encerrou a entrevista falando que torce para que um dia os salários entre as mulheres e homens sejam equiparados no futebol, mas acredita que esse processo ainda será longo demais. Obviamente nas redes sociais, né, o pessoal se dividiu, alguns aí justificando, né, que os homens ganham mais no futebol por conta também da valorização dos campeonatos. Muito mais gente assiste, tem muito mais publicidade e outras coisas mais. E teve muita gente também falando que as mulheres mereciam aí ganhar um pouco mais, com certeza, no futebol feminino. Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso, mas uma coisa que a gente tem que falar é que ultimamente, né, o futebol feminino vem ganhando mais notoriedade. Inclusive, né, a última Copa do Mundo feminina teve muita visibilidade e aumentou bastante os ganhos também com publicidade e outras coisas mais. O portal Calcio Mercato informou aí que o Douglas Luiz ganha mais ou menos aí limpo, né, por temporada, um pouco acima dos 5 milhões de euros. Então é só você fazer a conta aí que a Alisha Lehmann falou, né, que ela ganha 100 mil vezes a menos que o Douglas Luiz, aí você vai saber quanto que ela tá ganhando, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Coutinho marcou o seu primeiro gol pela equipe do Vasco, bora te falar sobre Caio Paulista, que foi acusado aí pela sua ex-namorada de agressão, bora ver o que aconteceu ontem no futebol europeu, Dani Olmo se lesionou e virou problema lá pro Barcelona, Adrien Rabiot está de clube novo, bora te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos um clássico carioca entre Flamengo e Vasco lá no estádio Maracanã, que terminou no empate em 1-1. Bahia teve um segundo tempo avassalador contra o Atlético Mineiro lá na Arena Fonte Nova e meteu 3-0 com gols de Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodrigues. Com time reserva e jogando fora de casa, o São Paulo conseguiu vencer o Cruzeiro por 1-0 com gol de William Gomes. Juventude conseguiu uma baita virada em cima do Fluminense, com direito a 2 gols em 2 minutos, e assim venceu os cariocas por 2-1. Red Bull Bragantino buscou empate contra o Grêmio e o jogo terminou em 2-2. Palmeiras atropelou o Criciúma lá no Allianz Parque com uma goleada de 5-0. Flaco Lopes, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo contra, Estevão e Rafael Veiga foram os autores dos gols. Na tabela, o Botafogo segue liderando com 53 pontos, Palmeiras tem 50, Fortaleza 49, Flamengo 45, São Paulo 44 e Bahia completa o G6 com 42. Lá na zona de rebaixamento temos Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Coutinho ontem tirou um peso das costas ao marcar seu primeiro gol desde que retornou ao Vasco e foi justamente no empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo. Depois ele desabafou ao falar o seguinte: foi complicado, houve bastante besteira sobre mim, mas tudo bem, sei o quanto eu luto aqui dentro, o quanto lutei pra voltar antes. O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia porque toda hora eu pedia pra voltar, mas não dava, tive Covid ainda. Foi um mês bem complicado, mas já passou e agora é só pensamento positivo. Lembrando a vocês que antes de enfrentar o Flamengo, Coutinho tinha feito apenas 4 partidas com a camisa do Vasco desde seu retorno e somou um pouco mais de 90 minutos em campo, 2 vezes entrando como titular e outras 2 como substituto. Caio Paulista foi acusado de agressão por Clara Monteiro, que é mãe de um de seus filhos. Ela publicou várias fotos nas redes sociais no final de semana, mostrando hematomas e também marcas da agressão no rosto, pernas e costelas. Lembrando a vocês que o texto dela não cita o nome do jogador, mas o advogado dela já confirmou que ela entrou na justiça contra ele por agressões. E no post feito no sábado, deu
deu a entender que essas fotos publicadas são de outubro de 2023. Pelo menos é o que confirmou o portal GE. Caio Paulista já se posicionou a respeito do caso e emitiu uma nota que falava o seguinte: venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha. O Palmeiras também se posicionou, falando que já teve uma reunião com o Caio Paulista sobre esse assunto, e ele negou qualquer agressão, falando que não existe nada na polícia sobre isso. Segundo o portal GE, a Clara Monteiro não registrou o boletim de ocorrência contra o Caio Paulista. O representante aí da ex-namorada do jogador, né, falou que ela não procurou a polícia por conta aí de medo do lateral esquerdo, tá? Então, qualquer novidade que for saindo em relação a esse assunto, eu vou te informando nos próximos vídeos. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid meteu 3-0 no Valência, onde Julián Álvares conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa colchoneira. Barcelona visitou o Girona e goleou por 4-1, com direito a 2 gols de Lamine Yamal, mais um de Dani Olmo e outro de Pedri. Assim, os catalães se mantêm com 100% de aproveitamento e na liderança da La Liga com 15 pontos. Atlético de Madrid, Real e Villarreal completam um G4 com 11 pontos cada. Lá na Itália, o Napoli goleou o Cagliari por 4-0, com gols de Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. Genoa e Roma ficaram no empate em 1-1. Outro jogo que terminou nesse placar foi Monza e Internazionale. Napoli lidera o campeonato italiano com 9 pontos. Inter, Juventus e Torino completam o G4 com 8 pontos cada. Ontem tivemos clássico na Premier League, onde o Arsenal venceu o Tottenham por 1-0, com gol do brasileiro Gabriel Magalhães, que ainda comemorou ao estilo Memphis Depay para mostrar que ele estava super feliz que o jogador acertou o contrato com o Corinthians. Newcastle venceu o Wolverhampton por 2-1. Assim, o Manchester City lidera a tabela com 12 pontos, Arsenal e Newcastle têm 10 pontos cada. Liverpool completa o G4 com 9 pontos. Dani Olmo está tendo um começo avassalador pelo Barcelona, onde marcou 3 gols em suas primeiras 3 partidas pelo clube, coisa que somente Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fábregas tinham conseguido nesse século XXI. Ontem ele deixou o jogo contra o Girona por conta de dores no músculo posterior da coxa direita e inicialmente se achava que ele iria ficar fora por uns 10 dias, porém o negócio foi mais grave. Hoje a equipe catalã informou através de comunicado que o jogador vai ficar fora dos gramados por 4 a 5 semanas, ou seja, vai ficar fora da estreia na Liga dos Campeões na próxima quinta-feira contra o Mônaco e também vai perder vários outros jogos importantes. Meus amigos, lembrando que nessa semana iniciará a Liga dos Campeões, um novo formato, inclusive o Barcelona pega a equipe do Mônaco. Falando aí um pouco mais sobre o Dani Olmo, né, a expectativa é que ele volte mais pro final do mês que vem, né, mais pro fim de outubro a jogar, e a ideia é que ele esteja em campo na terceira rodada da Liga dos Campeões, onde o Barcelona vai ter um jogo bem complicado enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Esse jogo acontece no próximo dia 23 de outubro. Dani Olmo com certeza foi uma baita compra da equipe do Barça, o cara tá jogando demais, demorou um pouquinho pra ele ser inscrito, né, mas assim que o Barça conseguiu regularizá-lo, em 3 partidas o cara já marcou 3 gols. Outra coisa que eu quero falar, né, é que o Hansi Flick tá fazendo um baita trabalho nessa equipe do Barça, tá? Até agora os caras estão com 100% de aproveitamento, liderando a La Liga e jogando bonito. Após ser especulado em vários clubes e rejeitar várias ofertas, finalmente a Adrien Rabiot conseguiu se acertar com um novo time. O Olympique de Marseille o procurou nos últimos dias e vinha mantendo conversas em busca do acordo. Então ontem o jornalista Fabrício Romano informou que ele aceitou os termos propostos pela equipe comandada por Roberto De Zerbi. Rabiot rejeitou nos últimos dias algumas ofertas mais lucrativas da Turquia e também da Arábia, já que seu desejo era continuar nas principais ligas europeias. Roberto De Zerbi conseguiu convencê-lo do projeto do Marselha e Rabiot é esperado nessa semana para fazer os exames médicos. Lá o francês vai assinar um contrato válido até junho de 2026.
Inclusive, esse princípio de acordo, né, entre Rabiot e Olympique de Marselha já foi anunciado pelo time francês. Então o jogador foi procurado por vários times nessas últimas semanas, tá? Teve até proposta do Milan, o United foi atrás, o Newcastle tava de olho, Galatasaray fez proposta, times da Turquia também fizeram ofertas, e o Rabiot tinha rejeitado, né, a Turquia e também a Arábia, pois a ideia realmente era continuar jogando nas principais ligas europeias. Agora ele conseguiu um acordo para retornar ao futebol francês. Eu gosto aí do técnico Roberto De Zerbi, acredito que ele tem um projeto bem interessante em suas mãos e com certeza a chegada do Rabiot lá no Olympique da Marselha será muito interessante, tá? Vamos ver como é que o jogador vai se sair por lá. Eu tentei achar aqui o valor de salário que ele acertou, né? Mas por enquanto não foi divulgado. A gente sabe que ele pedia muita grana aos clubes, né? Mas com certeza aceitou uma redução para acertar com a equipe do Marselha, já que ele tava vendo que tava bem complicado receber o que é que ele queria. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.